Quem foi a esposa de Caim? Caim, um dos primeiros filhos de Adão, encontrou uma companheira entre os descendentes humanos iniciais e com ela teve um filho, Enoque. Depois disso, Caim fundou uma cidade e a chamou de Enoque, em homenagem a seu filho. Esta passagem em Gênesis, no capítulo 4, versículo 17, tem intrigado muitos ao longo dos anos. A humanidade começou com Adão e Eva, feitos diretamente por Deus, puros e perfeitos, um reflexo do amor e da criatividade divina. Deles vieram todos os seres humanos, incluindo Caim e Abel, que são destacados na Bíblia. Caim, o mais velho, tornou-se notório por cometer o primeiro homicídio documentado. Após esse ato, ele se exilou para a terra de Nod, um lugar que simboliza sua condição de fugitivo. Lá, ele teve um filho chamado Enoque, mas a identidade de sua esposa é uma questão que permanece sem resposta direta no texto bíblico. O início do Gênesis nos apresenta Adão, Eva, Caim e Abel. Após o crime de Caim, ele se estabelece na terra de Nod e tem uma família. Isto levanta a questão de onde sua esposa veio. A Bíblia menciona que Adão e Eva tiveram muitos filhos. Por exemplo, depois de Sete, Adão viveu 800 anos e teve outros filhos e filhas. Gênesis 5, versículo 4, sugerindo que Caim poderia ter se casado com uma de suas irmãs ou uma parente próxima. Naqueles tempos iniciais, casar com um parente não era considerado errado, nem trazia riscos genéticos, uma norma que só mudaria mais tarde com as leis de Moisés em Levítico, que proibiam o casamento entre parentes próximos para proteger a saúde da prole e fortalecer a estrutura da família. A Bíblia não detalha quando exatamente Caim assassinou Abel, nem menciona suas idades no ato. As Escrituras apenas dizem que ocorreu após um certo tempo. Não há necessidade de presumir que eles eram apenas jovens ou adolescentes. Se ambos tivessem mais de 50 anos, é possível que houvesse muitas outras pessoas na época, considerando que Adão e Eva tiveram muitos outros filhos além de Caim e Abel, como registrado em Gênesis 5, versículos 3 e 4. Adão tinha 130 anos quando Sete nasceu e viveu outros 800 anos, tendo mais filhos. A Bíblia menciona que Deus prometeu a Eva uma prole numerosa, Gênesis 3, versículo 16, e a tradição judaica sugere que Adão teve 33 filhos e 23 filhas. Isso indica que havia uma população significativa durante a vida de Caim e Abel, com estimativas chegando a 32 mil pessoas antes do trágico evento. Considerando as longas vidas documentadas em Gênesis 5, se cada casal tivesse filhos pela metade de suas vidas, a população na época da morte de Adão poderia ser muito grande. A genealogia também mostra que os descendentes de Adão tiveram outros filhos e filhas, o que significaria que Caim teria muitas opções para escolher uma esposa. Para os cristãos que questionam essa interpretação, vale lembrar que os descendentes de Noé tiveram que casar entre irmãos ou primos de primeiro grau após o dilúvio, conforme indicado em 1 Pedro 3, versículo 20 e Gênesis 7, versículo 7. Abraão casou-se com sua meia-irmã, Gênesis 20, versículo 12. Isaque com Rebeca, a filha de seu primo Betuel, Gênesis 24, versículos do 15 ao 67. E Jacó casou-se com suas primas Lia e Raquel. Essas práticas não eram proibidas até a lei mosaica. Arão, pai de Moisés, casou-se com sua tia Joquebede. Êxodo 6, versículo 20, mostrando que o casamento entre parentes próximos era aceitável antes das leis estabelecidas no tempo de Moisés. Conforme as informações bíblicas, não é explicitamente esclarecido quem foi a esposa de Caim. Porém, é razoável inferir que ele casou-se com uma parente próxima, considerando que Adão e Eva tiveram vários filhos. A preocupação de Caim com sua própria segurança após o assassinato de Abel sugere que já havia outros descendentes de Adão e Eva, como indicado em Gênesis 4, versículo 14. Além disso, Gênesis 5, versículo 4, menciona que Adão e Eva tiveram muitos filhos antes de Caim se casar, indicando que não só filhos, mas possivelmente netos de Adão e Eva já existiam. A teoria de que Caim
poderia ter encontrado uma esposa entre humanos que existiram antes de Adão e Eva não é corroborada pela Bíblia, que afirma claramente que Adão foi o primeiro homem, Gênesis 2, versículo 7, e Eva foi criada para ser sua companheira, Gênesis 2, versículos 18 a 22, e depois nomeada como a mãe de todos os viventes, Gênesis 3, versículo 20. Esses trechos indicam que todos os seres humanos descendem de Adão e Eva, descartando a possibilidade de uma raça pré-adâmica, de onde Caim poderia ter tomado uma esposa. Alguns intérpretes da Bíblia sugerem que Adão e Eva podem ter tido outros filhos antes de Caim e Abel, apesar de a Bíblia não mencionar explicitamente isso. Eles argumentam que a ênfase em Caim e Abel não exclui a possibilidade de irmãos mais velhos. A falta de detalhes nas Escrituras sobre outros filhos antes deles não permite confirmar essa hipótese. Se Adão e Eva foram os primeiros seres humanos e Caim e Abel foram seus primeiros filhos registrados, a esposa de Caim permanece uma questão aberta dentro das narrações bíblicas. Quanto à linhagem de Caim, a Bíblia documenta que ele se casou e iniciou o processo de urbanização ao construir uma cidade, que nomeou em homenagem a seu filho Enoque. A escolha de Caim em dar o nome de uma pessoa para a cidade, em vez de um nome que honrasse Deus, pode ser entendida como ele se distanciando das coisas espirituais. A narrativa bíblica prossegue descrevendo as gerações seguintes de Caim, conforme Gênesis 4, versículo 18 a 22. Enoque foi o pai de Irade, que por sua vez foi o pai de Meujael, seguido por Metusael e depois Lameque. Lameque teve duas esposas, Ada e Zilá, e seus filhos Jabal e Jubal são creditados como ancestrais dos nômades criadores de gado e músicos, respectivamente. Tubal-Caim, filho de Zilá, é reconhecido como um mestre artesão em bronze e ferro. Este trecho ilustra o início da diversificação das habilidades e ocupações humanas, marcando o progresso da civilização após a queda. O nome Lameque pode ser interpretado como conquistador em hebraico. Ele é notável na genealogia de Caim, situando-se como o sexto descendente de Adão. A descrição de Lameque na Bíblia sugere um contraste entre sua arrogância e a piedade de um outro Enoque, o qual era o sexto na linhagem de Sete, marcando uma distinção entre as linhagens de Caim e Sete. Os nomes de suas esposas e filha refletem as prioridades de Lameque. Ada, que pode significar prazer, ornamento ou beleza, e Zilá, que pode significar sombra, talvez aludindo a uma cabeleira luxuriante, enquanto Naamá significa formosura. Isso pode indicar uma cultura voltada para a aparência física e a beleza exterior. A arrogância de Lameque é registrada em Gênesis 4, versículo 23 e 24, onde ele proclama a sua capacidade de vingança, excedendo a de Caim. Ele se vangloria de ter cometido um assassinato e acredita na sua capacidade de infligir vingança, muito além da medida divina que protegia Caim. Este episódio ilustra a progressiva degradação moral na humanidade daquela época. A passagem bíblica que menciona a vingança de Lameque, em 70 vezes 7, revela uma perspectiva egocêntrica. A cidade construída por Caim e as ações de Lameque simbolizam um foco no homem e nos valores terrenos, em contraste com os valores divinos. A história de Lameque serve como um exemplo de orgulho e decadência moral, e apesar de toda a sua bravata, nem ele nem seus descendentes são mencionados novamente na Bíblia, sugerindo um fim sem legado. A narrativa bíblica de Gênesis não deixa de reconhecer que maldições e consequências de ações podem ser transmitidas através das gerações, mas também oferece uma mensagem de esperança. Apesar dos exemplos negativos de figuras como Caim e Lameque, que exemplificam a decadência e a violência, a Bíblia destaca que há um caminho para a redenção e a restauração. Lameque, um descendente notório de Caim, é lembrado por seu discurso presunçoso, que é considerado uma das primeiras formas de poesia. A menção de Lameque e as primeiras vezes em Gênesis 4, como a primeira cidade e a prática da poligamia, sinalizam o começo de vários elementos civilizatórios, incluindo a guerra. Contudo,
É interessante notar que, apesar desses começos, não há menção à origem da realeza, que é um tema proeminente nos registros do Antigo Oriente Próximo. No texto bíblico, Lameque é associado com características tipicamente reais, como a construção de cidades, ter múltiplas esposas e iniciar conflitos. A violência não é apenas normalizada, mas glorificada, com a marca de Caim servindo mais como um símbolo de proteção do que um sinal de exílio. Lameque se vangloria de sua capacidade de evitar represálias por um ato de violência que ele alega ter sido em autodefesa, distanciando-se do ato premeditado de Caim contra Abel. O discurso de Lameque revela sua arrogância e disposição violenta. Ele exige atenção e respeito de suas esposas e se gaba de sua brutalidade. A figura de Lameque é um exemplo do espírito beligerante e da degradação moral que permeou a sociedade da época. Porém, a sequência dos eventos na Bíblia sugere que esses caminhos de violência e orgulho não são o fim da história da humanidade, mas sim que há esperança para a mudança e a melhoria através das intervenções divinas e da evolução moral subsequente. A narrativa bíblica retrata a linhagem de Caim como uma sucessão de rebeliões contra Deus, culminando na construção da Torre de Babel, um símbolo de desafio humano à divindade. A história aponta que, desde a cidade fundada por Caim, as gerações subsequentes, incluindo a de Lameque, demonstraram uma inclinação para construir impérios terrenos à parte da soberania de Deus. Esse impulso para a autoexaltação e consolidação de poder, sem o reconhecimento de Deus, é visto como uma trajetória de vida marcada pela maldição e o vazio. No entanto, a Bíblia também apresenta um contraponto de esperança. Após a história de transgressão e alienação da linhagem de Caim, surge a figura de Sete, outro filho de Adão e Eva, concedido como um substituto para Abel. Com Sete e seu filho Enos, começa uma nova forma de adoração e relacionamento com Deus, contrastando com a adoração orgulhosa e autocentrada de Caim. Esta adoração humilde e voltada para Deus, que caracteriza Abel e Sete, é celebrada como o caminho correto. A linhagem de Sete, da qual Noé faz parte, é escolhida por Deus para levar adiante o propósito divino, indicando que, independentemente das falhas e desobediências anteriores, há sempre a possibilidade de redenção e renovação da fé e obediência a Deus. Esse tema ressoa com a mensagem central do cristianismo, a oportunidade de redenção e um novo começo, independentemente do passado. A linhagem de Caim, que termina com o dilúvio universal, destaca a consequência da rebelião, enquanto a continuidade da linhagem de Sete, através de Noé, oferece uma narrativa de restauração e fé contínua em Deus. Oremos. Divino Criador, voltamos nossos corações para Ti nesta hora, refletindo sobre as incógnitas que envolvem Caim e sua companheira. Enfrentamos dias em que o futuro se esconde atrás de um véu de incerteza, assim como eles enfrentaram. Pedimos que nos orientes em cada passo, assim como orientaste a eles. Quando a solidão e o desentendimento pesarem sobre nós, que possamos sentir o alcance de Tua misericórdia e amor insondáveis. Que, inspirados pelo apoio que Caim encontrou em sua esposa, possamos também encontrar força e discernimento para forjar laços verdadeiros com nossos semelhantes, aproximando-nos de Ti na comunhão com os outros. Que nos ensines a acolher com empatia e compaixão, reconhecendo a narrativa única e o destino divino de cada alma que cruzar nosso caminho. Que a precipitação no julgar seja substituída pelo esforço em entender. Somos gratos pelas lições de cada relato nas Sagradas Escrituras, incluindo a trajetória de Caim. Que nos recordemos sempre de Tua presença constante, mesmo nos momentos mais incertos. Abençoa-nos e protege-nos, Pai, ao percorrermos este percurso da existência, nutrindo-nos de Teu amor que não conhece fim e buscando nosso lugar em Teu desígnio. Em nome de Jesus, fazemos esta prece. Amém.